Olá, temos mais um vídeo novo. Vamos ver mais uma reforma de um artesanato de gesso quebrado. Eu sou Cícero Santos do canal Artes e Delícias e se você curte meu conteúdo, já se inscreva, curta, clique lá no joinha para dar alavancagem ao nosso canal. Compartilhe com aquela pessoa que você acredita que vai ajudar com esse conteúdo. E sem mais delongas, vamos aos comentários desse vídeo. Eu recebi de uma amiga e cliente uma peça em gesso que a netinha dela, sem querer, se esbarrou, caiu no chão e quebrou a asa, no caso de um anjo. É um anjo que foi feito há algum tempo atrás e hoje eu vou reconstruir esse artesanato que ficou danificado ao cair no chão e quebrar a asa. Por esse lado todo da asa aí que quebrou, eu já tentei colar algumas partes com um pouquinho de cola só para segurar a estrutura. Gesso em pó, água e um pincel pequenininho. Então vamos preencher o máximo possível os sulcos que ficaram. A gente costuma primeiro colar os pedaços, sempre umedecendo bem os cantos. O segredo para colar o pedaço de gesso é sempre umedecer o mesmo local. E depois, ó, o pedaço que quebrou, um dos pedaços que quebrou, eu também vou umedecê-lo. E aí eu vou pegar a água com um pouquinho do gesso em pó. E aí a gente fica como se fosse uma colinha. A gente vai colocar no local e preencher o restante, caso ainda falta algum espacinho, com o gesso e o pincel também. As asas são vazadas. Porém, olha, observa-se que ficou faltando um monte de pedaço após a nossa colagem. Então, esses espaços que ficaram, a gente vai simplesmente preencher com gesso. É só com um pincelzinho você umedecer o local, aí depois toca na água, toca no gesso em pó, e aí que ele vai levar uma quantidade pequenininha e você vai colocando ali, preenchendo e já deixando no formato mais liso possível, para a hora que secar ficar de fácil forma para lixar, né? De um jeito mais fácil para lixar. Então, só para a gente rever qual é o processo que a gente faz, um pedaço maior a gente pode colar com um pouquinho de cola tenaz para segurar a estrutura, a gente colocar todos os pedaços que ficaram soltos. E aí depois a gente vai, como eu já disse, pegando mais algum pedacinho ou outro, como ficou, que eu acabei de mostrar. E aí o restante, os sulcos que ficaram, a gente vai com um pincelzinho, no gesso em pó, na água, e a gente vai preenchendo até ficar tudo muito perfeitinho. Após isso, aguarda-se uma secagem de 24 horas, 48 se o tempo estiver meio frio, e aí é só lixar e fazer a pintura novamente.
Bom, após as 48 horas de secagem, o próximo processo é a lixagem. Então, com uma lixinha d'água, ou a lixa mais fina que tenha, normalmente a lixa d'água a gente conhece por lixa de artesanato. A gente vai tirar aí os excessos do gesso que a gente colocou, para que o desenho da peça fique igualzinho. Com o pincel bochinha ou stencil, você também consegue fazer a limpeza para tirar o pó, o resíduo que ficou do gesso em alguns cantinhos. E terminando essa parte, vamos usar aí uma seladora, né? Uma seladora, pode ser goma laca, pode ser o que você tiver de seladora. Você vai selar toda a parte que você mexeu, que você preencheu. Na verdade, nós vamos proteger esse gesso. Eu não preciso passar na peça toda, porque a peça toda ela já foi trabalhada. Então eu só vou cuidar dos cantinhos que eu mexi. Então eu vou passar essa resina muito bem ali, pode ser umas 2 ou 3 demãos. Vamos esperar secar novamente aí por umas... A resina ela seca muito rápido, né? A resina de artesanato. Então vamos esperar de 4 a 6 horas e aí depois a gente já vai jogar a tinta escura para poder finalizar essa peça. Aí com a tinta preta nós vamos passar em toda essa parte que nós restauramos, porque eu vou fazer o mesmo processo da peça anterior. Era uma peça imitando bronze, então o fundo dela tem que ser preto. Então a gente agora passa a tinta preta. E após a secagem ela está pronta para ser finalizada. Só que ao invés de fazer bronze, eu vou usar um tom ouro velho. Eu vou deixar essa peça um pouco mais clara. É o processo de metalização, que a gente já viu alguns aqui no canal. Só que aí eu vou fazer um tom um pouco mais claro. Vou fazer um ouro velho. Você pode utilizar para aplicar sempre com as próprias mãos, né? Pegando uma quantidade do produto. Depois você pode esfumaçar com um stencil, porque essa cera é muito fácil de ser trabalhada. Tem algumas marcas, mas você pode utilizar essa da Corfix, que é uma das que eu mais prefiro. Ou você também pode fazer uma pastinha com a cera comum, um pouquinho de solvente eco e purpurina. A purpurina tem também na cor ouro velho, ou bronze se você preferir. É só misturar tudo, uma quantidade pequena do solvente eco, para que não fique muito líquido. E aí você tem essa textura dessa pastinha.
Após terminar essa cera, ela leva para secar 24 horas. Você pode usar um verniz em spray, um verniz que não seja muito brilhante, e a sua peça está pronta.